Fala pessoal, estou aqui para a gente falar um pouco hoje sobre radioatividade, tentar entender alguns detalhes sobre os fenômenos radioativos, o que acontece com os elementos que são radioativos, o que seria isso, né? E de que maneira que a gente vai tratar esses nossos fenômenos radioativos e compreender, né, também alguns outros aspectos relacionados, principalmente a cinética das desintegrações radioativas. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre aqui, ó, a famosíssima radioatividade, tá? Vamos lá. Vamos tentar entender primeiro, fazer uma contextualização histórica, né, do surgimento dos primeiros estudos sobre a radioatividade, né? Então, os estudos sobre radioatividade eles começam, na verdade eles começam muito antes dessa data aqui, né? Mas eu trago esse casal Curie porque eles foram os principais. Primeiro, eles são os mais conhecidos, tá? Eles foram talvez eles foram os que trabalharam por mais tempo com estudos sobre emissões de elementos radioativos, sobre os estudos em relação à característica da radiação emitida por alguns elementos, né? O casal Curie, a Marie e o Pierre, tá? Que inclusive, curiosamente, a Marie foi a primeira mulher a ganhar, a ser laureada com um prêmio Nobel. Ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? Então acho que é por isso da relevância toda deles, né? Do porquê eles são tão importantes para o desenvolvimento de estudos de radioatividade. Mas é importante você saber que os estudos começam antes disso aqui, né? O que eles fizeram de contribuição, né? Eles estudaram, como eu coloco aqui, as emissões do elemento químico urânio. Mas não foi só isso que eles fizeram, não. A Marie, por exemplo, tá? Ela é a principal responsável pela descoberta do elemento polônio. A Marie, né, ela era uma polonesa, tá, que migrou para a França no final, tá, desse século aqui. Mais ou menos em torno de 1890 ela migrou para a França, tá certo? E aí ela conheceu o Pierre, tá certo? Pierre Curie. E a Marie, tá, ela é uma das principais responsáveis pela descoberta do elemento polônio. Se eu for na tabela periódica procurar quem é o polônio, símbolo PO, tá? E, curiosamente, o polônio é chamado de polônio, tá? Por causa que a Marie resolveu homenageá-lo, tá? Por causa do país de origem que ela veio, que era a Polônia no caso, tá? Depois da descoberta do polônio como sendo um elemento que emitia radiação natural, né, eles começaram a perceber essa emissão de radiação em outros elementos e é aí que entra o urânio no contexto, tá? Então, tinha alguns elementos, eles começaram a perceber que tinha alguns elementos que emitiam um tipo de radiação, tá? Que era parecida, por exemplo, com raio-x, tá? Com radiações já conhecidas da época, então. E começaram a estudar a natureza dessas emissões e tentar entender o porquê disso. Montaram um laboratório, tá? Que inicialmente era num porão de uma universidade da França. E as pesquisas foram evoluindo até que em 1900, se não me engano, acho que em 1906, ela foi laureada pela primeira vez pelo Prêmio Nobel. Tá? Existia, né, na época na sociedade, né, as pessoas não queriam dar o Prêmio Nobel para ela de jeito nenhum. Eles queriam dar o prêmio para o Pierre, tá? Mas acabou se dando o prêmio para ela, tá certo? E ela depois, futuramente, ainda vem a ganhar outro prêmio Nobel, tá? Então, é um dos casais mais famosos, tá certo? E um dos principais responsáveis por todo o avanço que a gente tem de tecnologia em relação à radiação hoje em dia, tá? Uma contribuição muito, muito relevante para a ciência como um todo, tá? Bom, feita essa contextualização histórica, esses aspectos aí, nós vamos falar um pouco vamos tentar entender o porquê que um elemento se torna radioativo. Gente, eu coloquei uma imagenzinha aqui que ela é ilustrativa e ela é uma imagem muito importante para a gente entender por que um átomo é radioativo. Então, a radioatividade ela está relacionada com a instabilidade
deixa eu mexer aqui. Instabilidade do núcleo. Então nós estamos falando aqui de núcleos que sejam instáveis, tá? Pensando nisso, a partir desse ponto de vista, a gente vai tirar algumas conclusões aqui. Então, nós estamos falando aqui de instabilidade nuclear. Vamos pensar uma coisa, gente. Tem um desenho aqui embaixo que mostra um átomo com seu núcleo, sua eletrosfera. Vamos pensar uma coisa. Por que um núcleo pode ser instável, né? Aqui no centro você tem um monte de próton. Não é isso? Só que você sabe lá da física que próton com próton tem uma tendência de se repelir. Então imagina o átomo na configuração que você conhece. Próton com próton, todos no centro do átomo, todos próximos uns dos outros, bem aglomeradinhos assim, né? Uma vez que você tem esse arranjo de átomo, essa repulsão entre os prótons, tá? Ela pode tornar os núcleos muito instáveis, tá? E a partir dessa repulsão entre as cargas no núcleo, é que a gente tem a compreensão do porquê um átomo pode ser instável, tá? Então um átomo pode ser instável por excesso de prótons. Não é à toa, tá, que em geral átomos com números atômicos muito altos têm isótopos radioativos, tá, bem instáveis. Porque quanto maior o número de prótons, maior a repulsão, se maior a repulsão, maior a instabilidade, tá? Então, átomos com número atômico acima de 80 normalmente têm isótopos radioativos muito instáveis por causa disso. Mas não há só instabilidade por excesso de prótons. Há instabilidade também por excesso de nêutrons. Normalmente existe uma continha que se faz, uma relação, tá? Em que você divide o número de prótons pelo número de nêutrons. Em função do valor dessa divisão, do número de prótons pelo número de nêutrons, você tem uma ideia da instabilidade. Então vamos lá. Toda vez que o número de prótons sobre o número de nêutrons ele é muito maior do que 1,5, o que acontece? Bom, isso aqui é uma fração. Quanto mais próximo de 1 essa fração for, mais próximo é o número de prótons do número de nêutrons. Quando essa fração aumenta muito de valor, o que te indica? Que você tem excesso de prótons. Tá certo? Então você tem uma instabilidade por excesso de prótons. Só que eu posso ter também o contrário. Número de prótons sobre o número de nêutrons menor do que 1. Pensa uma coisa, se for muito menor do que 1, passa a ter muito nêutron e pouco próton. Então, é instável agora por excesso de nêutrons. Então, há também instabilidade por excesso de prótons e por excesso de nêutrons. E aí é o seguinte, toda vez que esse número de prótons sobre o número de nêutrons, tá? Ele fica mais ou menos entre 1 e 1,5, a gente diz que os átomos eles estão na ilha de estabilidade, tá? Então, mais ou menos 1 a 1,5. Toda vez que essa relação está entre 1 e 1,5, a gente tem estabilidade, tá? Então, são átomos que são estáveis. Bom, toda vez que o seu núcleo for instável, por excesso de prótons ou por excesso de nêutrons, ele vai emitir radiação até que ele se torne o quê? Estável, tá? Agora, que tipo de radiação? Quando a gente fala de radiação aqui, todo mundo já pensa em radiação, coisas nocivas e tudo mais. Só que você tem que enxergar que a luz que está saindo da lâmpada aqui ela é uma radiação eletromagnética. Então, a radiação que a gente vai tratar aqui é uma radiação diferente, muitas vezes, da radiação que a gente aprende na física, como a luz. Tá? Tem, eventualmente, radiações que são semelhantes à luz. A gente vai falar de radiação gama.
Mas a radiação que a gente tem emitida aqui, que é diferente da radiação que a gente conhece, da radiação do micro-ondas, da radiação do celular, da radiação que a gente tem aqui da luz, como eu te disse, a radiação aqui a gente chama de radiação ionizante. Por que ela é chamada de radiação ionizante? Porque ela é capaz de ionizar quem ela encontra. Então, a radiação emitida por elementos radioativos, ela é capaz de ionizar o ambiente. Ela é capaz, por exemplo, de ionizar o ar atmosférico. E é dessa forma que é feita a determinação da radiação, por exemplo, quando você tem um incidente radioativo. É pela ionização que essa radiação causa no ar, tá? Ela pode ionizar o ambiente todo ao redor dela, tá certo? Então, vamos entender, tá, um pouco sobre essa radiação ionizante. O que a radiação emitida pelo núcleo instável tem que as outras radiações talvez não tenham, tá? Vamos lá. Basicamente, a gente pode ter 3 tipos de emissões radioativas, tá? É óbvio que a gente pode ter outras, existem outras partículas. Como que a gente caracterizou isso aqui? Essa caracterização das partículas, ela foi feita por um carinha que você conhece, ó. Foi feita por Rutherford. Foi o Rutherford que fez essa caracterização. Rutherford trabalhou, tá, com a Marie e o Pierre, tá, durante um tempo. E aí, você deve lembra do modelo de Rutherford, que tinha o feixe de partículas alfa de uma amostra de polônio que passava na laminazinha de ouro, tá? Foi daqui que ele tirou as partículas alfa que a gente sabia, que a gente falava lá naquela aula. Então o que ele fez? Ele queria estudar a natureza das emissões radioativas. Qual que era a característica dessa radiação emitida? Então ele pegou um bloquinho de chumbo, ele encheu esse bloquinho de chumbo de polônio, que era o elemento que a Marie descobriu. Aí ele colocou placas carregadas, fez um orifício nesse bloquinho para a radiação escapar, e aí ele foi ver o comportamento elétrico dessa radiação. E ele percebeu algumas coisas. Ó. Colocou uma telinha fluorescente, por quê? Como essa radiação emitida por elementos radioativos, tá? Ela é ionizante, ela vai pegar determinadas superfícies e ela vai marcar. Porque ela ioniza a superfície e você acaba conseguindo identificar essa radiação. Bom, ele percebeu nesse experimento que ele fez que a radiação que saía do bloquinho aqui, ela fazia 3 marquinhas na tela fluorescente. Uma marquinha aqui mais à esquerda, uma marquinha bem ao centro e uma marquinha bem à direita. Bom, sabendo que as placas aqui estavam carregadas à direita positiva e à esquerda negativa, ele já tirou algumas conclusões. Ó, essa partícula alfa, como ela se aproximou da placa positiva, da placa negativa, ela é uma partícula positiva, porque cargas de sinais opostos se atraem. Essa aqui, como se aproximou da placa positiva, ela é uma partícula negativa, tá? E essa daqui é uma partícula sem carga. E ele denominou essas partículas com letras gregas, como você está vendo. Alfa, gama e beta, tá? E aí, inclusive, né, a gente pode ver pela distância das marquinhas que o raio das trajetórias ele é diferente. E esse raio das trajetórias diferentes, tá, permitiu para ele, inclusive, permitiu posteriormente determinar qual era o tamanho de cada partícula. Tá? Então, inicialmente, o Rutherford ele só dá a denominação de alfa, beta e gama e ele dá a carga. Tanto que Rutherford, no seu modelo, ele fala partículas alfa, são partículas positivas. Ele não sabia qual era a partícula alfa, como ela era, tá? Mas ele sabia que ela era positiva e ele sabia que a beta era negativa, tá? Então tá aí. Então havia a deflexão dessa radiação na presença de um campo elétrico, tá? Porque essas partículas eram carregadas. Existem, como eu te disse, outras emissões, mas as principais são essas: emissão alfa, emissão beta e emissão gama. Então tá, vamos estudar um pouco essas partículas para a gente entender o que acontece com cada uma delas. E a gente começa aqui pela partícula alfa.
A partícula alfa. Quem é a partícula alfa? Ela corresponde ao núcleo do átomo de hélio. Por quê? Se você for na tabela consultar quem é o hélio é esse elemento aqui, ó. Certo? 2 de número atômico e 4 de massa. O hélio, desse jeito, ele tem 2 prótons, concorda? Quantos nêutrons ele tem? 2. Certo? Só que o hélio, ele tem 2 elétrons. O hélio neutro, no caso, né? Por que eu digo, então, que a partícula alfa corresponde ao núcleo do átomo de hélio? Porque a partícula alfa, tecnicamente, não tem elétron, né? Então, não tem elétron aqui, porque ela foi emitida do núcleo, então ela só tem 2 prótons e 2 nêutrons. Bom, mas se ela tem 2 prótons, eu posso garantir que sua carga é positiva, como a gente já havia determinado, como o Rutherford já havia determinado, tá? E essa partícula alfa, então, tá? Ela possui um baixo poder de penetração. Por que ela possui um baixo poder de penetração? Porque ela é pesadona. Você vai ver que comparada com outras partículas, ela é muito mais pesada, tá? Então o poder de penetração dela é menor, tá? Ela penetra na pele até 0,05 centímetros e eu consigo reter com uma folhinha de papel assim, tá? Então, essa é a partícula alfa. A representação dela é essa aqui embaixo. Você pode representar igual você está acostumado. 2 e 4 assim, tá? Beleza. Normalmente, eu associo a emissão alfa a excesso de prótons. Então, número de prótons sobre número de nêutrons muito maior que 1,5. Toda vez que o átomo tem muito próton, como a gente discutiu lá no início, ele tende a fazer o quê? Jogar próton e nêutron para fora para poder, tá? Tentar ficar mais estável, para tentar diminuir a repulsão que existe entre os prótons no caso, tá? Beleza, essas são as partículas alfa. Vamos falar um pouco da beta. A partícula beta. Quem é a partícula beta? A partícula beta corresponde a um elétron emitido pelo núcleo, tá? Aí você já vai me contestar. Peraí, Estopa, eu aprendi que elétron estava na eletrosfera. Como é que você escreve essa frase aqui? Elétron emitido pelo núcleo. Já te explico. Quando a gente tem uma emissão beta, eu associo normalmente a um número de prótons com um número de nêutrons muito menor do que 1. Quando esse número de prótons é muito menor do que o número de nêutrons, tá? É uma instabilidade por excesso de nêutrons. Tá, até aí tranquilo. O que acontece aqui? Um nêutron, ele é neutro porque ele é formado pela junção de um próton e de um elétron. Certo? Então o que acontece? Quando o átomo tem excesso de nêutrons, ele faz a decomposição do nêutron. Beleza. Quando ele faz a decomposição do nêutron, ele gera um próton e uma partícula beta 0-1, tá certo? Que é o elétron que ele vai jogar para fora. Então a partícula beta, a emissão beta, ela está associada à decomposição de um nêutron. Então o nêutron decompõe, gera um próton que continua ali no núcleo. Aí você vai me dizer, mas quando ele vai gerando próton, ele vai ficando estável. Ok, quando ele tiver excesso de prótons, ele emite partícula alfa. E joga um beta para fora. Tá? Possui alta velocidade. O que eu estou querendo dizer como alta velocidade? É maior do que a anterior. Tá? Só para você ter ideia mais ou menos, a partícula alfa, a velocidade dela é muito baixa. Tá certo? Chega a ser acho que 10% da velocidade da luz. Essa daqui chega a ser a 70% da velocidade da luz. Já é bem mais rápida. Então o poder de penetração intermediária é bem maior do que o anterior. Penetra na pele até 1,5 e é retida por uma chapa de alumínio de 6 centímetros de espessura. Então esse poder de penetração depende muito da velocidade. A velocidade aqui aumenta porque elétron não tem massa. Então é mais levinho, é mais fácil de se deslocar. Tá? Então, tem uma velocidade e um poder de penetração um pouco maior. Então, pensou em partícula beta? Excesso de nêutron, nêutron decompôs, gerou um próton, joga a partícula beta para fora e emite outras radiações. Essa aqui é a que nós vamos falar, que é a radiação gama agora. Tá? Beleza.
Próxima radiação que nós vamos falar é a radiação gama. A radiação gama, você deve lembrar da imagenzinha que eu coloquei do experimento de Rutherford, tá? A radiação gama ela não tem carga e não tem massa, ó. Tem carga e não tem massa, não. Como ela não tem carga e não tem massa, tá? Ela não é desviada lá para aquele campo eletromagnético, tá certo? Então, a radiação gama, na verdade, ela é onda eletromagnética. Ela não está associada a nenhuma e nem outra instabilidade. As duas, tanto a instabilidade por excesso de prótons quanto a por excesso de nêutrons, emite radiação gama. Então, a radiação gama é a luz. Os elementos radioativos, normalmente, ele tem um brilhozinho. Tá? Esse brilhozinho é luz, que é a radiação gama que ele emite. Então, são fótons de elevada energia. Aqui, nesse caso, é parecido com a radiação que sai da lâmpada do seu quarto. Só que é uma radiação muito mais energética. E ela acaba por ser mais energética, sendo muito mais ionizante do que a luz que sai daqui da lâmpada. A luz que sai da lâmpada não chega a ionizar a superfície. Agora, a radiação gama chega, porque ela tem uma energia muito alta, uma vez que o comprimento de onda dela é muito baixo. Tá? Essa daqui, se ela é luz, se ela é radiação eletromagnética, ela se desloca na velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Por isso que o poder de penetração dela é muito maior. Então, o poder de penetração, como a gente falou, está relacionado com a velocidade da partícula. Quanto maior for a velocidade da partícula, maior tende a ser o seu poder de penetração. Então, em função disso, tá? A gente vai ter aqui, ó, uma representação esquemática que me diz qual é o poder de penetração delas. Olha a gama, velocidade maior, velocidade da luz. Essa aqui chega a ser 70% a 80% da velocidade da luz, tá? Aqui, 10% da velocidade da luz. Bem menor a velocidade, bem menor o poder de propagação. Tá? Então essas são as três partículas principais, uma neutra, duas carregadas, uma positiva, uma negativa e uma neutrazinha, certo? Bom, vamos falar um pouco das emissões, tá certo? Vamos falar um pouco das emissões radioativas que a gente tem aqui e a gente vai entender o que acontece com os átomos quando eles emitem essa radiação, quando há emissão de partículas alfa. A primeira lei das emissões radioativas é a lei de Soddy. E ela vai falar para a gente da emissão alfa. O que acontece com um elemento quando ele emite partícula alfa 2, 4? Então imagine um átomo aqui, X, Z de número atômico, A de massa. Tecnicamente, a massa e o número atômico eles se conservam, tá? Então, na hora que eu emitir uma partícula alfa 2, 4, eu vou gerar um outro elemento Y. Presta atenção. Por que mudou de elemento? Porque 2 prótons foram para fora. O número atômico mudou. Se o número atômico mudou, o elemento mudou. Tanto mudou que eu posso dizer que isso aqui é uma transmutação. Por que eu digo que isso é uma transmutação nuclear? Porque mudou de elemento, tá? A emissão alfa ela é uma transmutação, vai mudar de elemento, tá? Então, olha aqui a equação representativa que eu te dei. Polônio 84214 emitiu uma alfa 2484. Se ele jogou 2 prótons para fora, aqui ficou 82. Se ele jogou 4 unidades de massa para fora, 214, aqui tem que ser 210. 210 mais 4 igual a 214. Então eu posso dizer lá, ó, 84 é igual a 2 mais 82. Ah, stop, se fosse duas alfas, multiplica tudo por 2. E 214 é igual a 4 mais 210. Conservei tanto o número atômico quanto a massa. Certo? Então isso é a transmutação representativa da emissão alfa. Pode acontecer de um elemento, de uma série radioativa emitir alfa e beta? Sim, né? Por quê? Um elemento emitiu alfa, virou outro elemento. Esse elemento Y aqui, por exemplo, ele pode emitir beta. E ele depois voltou a emitir alfa, depois emitir beta, depois voltou a emitir alfa. Então, como toda vez que eu emito uma partícula alfa ou beta muda de elemento,
Cada elemento pode fazer uma emissão diferente do que o anterior, tá? Então a gente tem aqui primeira lei, lei de Soddy, falando de emissões alfa. E agora a gente vai discutir a lei de Soddy-Fajans-Roussel, que fala da emissão beta. Então é uma lei de emissão radioativa que ela fala da emissão beta. 0 e menos 1. Aquele elétron emitido pelo núcleo, tá? Gerado pela decomposição de um nêutron. Então imagina um elemento X com Z de número atômico e A de massa. X, Z e A, ele emite beta. E aí quando ele emite beta, ó, beta não tem massa. Então a massa se conserva. Opa, presta atenção numa coisa. Se a massa se conservou, você consegue enxergar que X e Y eles são isóbaros? Então, na emissão beta, você pode até associar. Toda vez que eu tenho uma emissão beta, eu vou dar origem a átomos que são isóbaros. Por que eles são isóbaros? Porque a massa ficou igual. Vamos lá. Você lembra que na emissão beta tinha decomposição de um nêutron? O nêutron era um próton e um elétron. O elétron foi emitido para lá, para fora, né? Que é a partícula beta, mas o próton continuou ali. Como o próton continuou ali, o que você tem que fazer? Aumentar uma unidade no Z. E aí você aumenta uma unidade no Z também, por quê? Porque Z mais 1 menos 1 deu Z, certo? Olha aqui, chumbo 82214 emitiu beta 0 menos 1. Então a partícula beta foi embora, o elétron foi embora, o próton ficou. Ele era 82, passou a ser 83. 214, 214. Repara como os dois são isóbaros, como eu te falei. Outra coisa, mudou de elemento, você concorda? Era chumbo e passou a ser bismuto. Então isso aqui também é uma transmutação. Muda de elemento. Transmutação é quando tem mudança de elemento. Você consegue enxergar então que quando for partícula gama 0 e 0 não vai transmutar? Não vai ter transmutação, porque a gama não tem carga e não tem massa, então não vai mudar de elemento, continua a mesma coisa. É por isso que eu associava a gama à instabilidade por excesso de prótons ou instabilidade por excesso de nêutrons. Eu posso associar as duas. É a luz que esses elementos emitiam. Tá? Então, gente, aqui você não tem conta para fazer. É continha de mais e menos. Tá? Como eu te disse, se eu tivesse duas partículas beta, multiplicaria tudo por 2, 3, 4, seja lá quantas eu tenho. Tá certo? Então tá aí. São as duas principais leis que vão reger essas nossas emissões, essas nossas transmutações radioativas. Tá certo? Beleza. Então, inicialmente, o que a gente tinha que construir de conteúdo está feito. A gente já consegue reconhecer partículas, já consegue entender por que um núcleo é instável, já consegue entender por que os números atômicos mudam nas emissões alfa, beta. O que acontece? Qual que é a característica de cada emissão? Agora a gente vai entrar em alguns aspectos que são aspectos cinéticos. Quanto tempo demora para decair um elemento radioativo até ele se tornar estável? Por quê? Imagina, a gente viu lá no começo, no segundo ou terceiro slide, que tinha um núcleo instável, ele ia decaindo até ele se tornar estável. Quanto tempo demora para ele ficar estável? Quanto tempo demora para ele parar de decair? Né? Porque se a gente tem elementos radioativos na natureza, a gente precisa saber em quanto tempo eles vão desaparecer. Em quanto tempo uma certa amostra ela se torna segura para uma pessoa manusear. Porque essa radiação a gente sabe que ela é nociva. Essa radiação ela pode ter poder de penetração. Em geral ela é uma radiação ionizante que ela pode causar o quê? A quebra de ligações nas células do organismo, e aí ela pode, por exemplo, mudar a estrutura de bases nitrogenadas e causar mutações, alterando seu DNA e causando tumores, câncer. Então, é por isso que ela é uma radiação extremamente nociva, porque ela é ionizante. Ela ioniza, ela muda a estrutura das moléculas muitas vezes, das moléculas do nosso corpo, e isso acaba
tendo desdobramentos sérios em relação ao contato com essas partículas. Vamos falar dessa cinética então. Vamos falar do chamado período de semidesintegração ou tempo de meia-vida. O que é esse período de semidesintegração, né? Esse período de semidesintegração, chamado tempo de meia-vida, é o tempo necessário para que metade de um material radioativo de uma amostra sofra decaimento. Qual é a relação disso, do tempo de meia-vida? Por exemplo, o tempo de meia-vida é um parâmetro cinético, da velocidade da desintegração. E a relação que eu estabeleço aqui é a mesma que eu estabeleço da velocidade de uma reação. Velocidade não é inversamente proporcional ao tempo? Se o seu tempo de meia-vida então é alto, a velocidade da desintegração é baixa. O decaimento é menor. Agora, se o seu tempo de meia-vida é baixo, a velocidade com que ele decai é alta. Então é um parâmetro cinético relacionado com a velocidade do decaimento radioativo. Então olha aqui o esqueminha que eu te dei, ó. Massa inicial M0. Poderia pensar também nisso aqui em número de átomos, N0. Tá? Passou um tempo de meia-vida que eu chamo de T meio, tem livro que chama isso aqui de P, tá? A massa cai pela metade, M0 sobre 2, ou se você quiser, N0 sobre 2. Passou mais um tempo de meia-vida. Passou para metade da metade, então é metade de meio é um quarto, M0 sobre 4. Passou mais um tempo de meia-vida. Certo? Vai para metade de um quarto é um oitavo. Certo? Passou mais um tempo de meia-vida. Qual seria o próximo? Metade de um oitavo? M0 sobre 16. Lembrando que dá para fazer também em número de átomos. Certo? Então isso é o tempo de meia-vida. É um decaimento exponencial. Você está conseguindo enxergar? A cada tempo de meia-vida cai a metade, metade, metade. Então o que acontece? Ao longo do tempo, uma amostra radioativa tende a desaparecer. Porque a quantidade de elemento radioativo ela vai ficando cada vez menor. Não é isso? Então é por isso que eu te falei que a gente precisava desse tempo de meia-vida. Para saber quanto tempo demora uma amostra de um elemento radioativo. Com quanto tempo ela é segura para eu manusear? Saber o seu tempo de meia-vida. Tá certo? A gente pode, e os exercícios fazem isso às vezes, relacionar isso aqui como porcentagens, tá? Ao invés de colocar as fraçõezinhas como eu coloquei aqui, ele vai colocar como porcentagem, mas aí até aí é tranquilo. Por quê? No início eu tenho 100% da amostra radioativa. Passou um tempo de meia-vida, foi para metade, então foi para 50% da inicial. Passou mais um tempo de meia-vida, foi para metade dos 50%. Então foi para 25%. Repara, meia é uma fração que vale 50%. Um quarto é uma fração que vale 25%. Um oitavo é uma fração que vale 12,5%. Então, a gente tem aqui também, tá, na matemática do negócio, envolvido uma porcentagemzinha. Você pode trabalhar com porcentagem. Aí é normal, igual você está acostumado a trabalhar com porcentagem na matemática. Então vai ter vários exercícios que ele vai te perguntar. Em quanto tempo a amostra vai ter 12,5% do que ela tinha inicialmente? Com toda certeza, tem 3 tempos de meia-vida. Você pega o valor do tempo de meia-vida, multiplica por 3 e descobre em quanto tempo demora isso daí. Pode ser horas, pode ser dias. Esse tempo de meia-vida, gente, é importante fazer uma observação. Ele não depende de temperatura, ele não depende de pressão, ele não depende de nenhum fator externo. Ele é próprio de cada elemento. Quer ver como ele é próprio de cada elemento? Eu vou te mostrar antes um gráfico. Isso aqui é um gráfico tradicional que fala de tempo de meia-vida. Então o tempo de meia-vida está relacionado aqui da seguinte maneira. Ó, aqui ele chama de P, como eu te disse, né? Você tem uma amostra inicial N0. Quando ela virar N0 sobre 2, se mede esse tempo. E esse tempo, como eu te disse, ele pode ser dias, horas, segundos, anos, milhões de anos. Caiu mais uma vez para N0 sobre 4, 2 vezes o tempo de meia-vida. Caiu para N0 sobre 8, foi 3 tempos de meia-vida. Caiu para N0 sobre 16, 4 tempos de meia-vida. Então você consegue descobrir a idade de uma amostra radioativa a partir disso. Tá certo?
Então, tá aí. É dessa maneira que você vai fazendo o seu tempo de meia-vida. Ou que você vai calcular a sua massa inicial e o seu número de átomos, tá? Ah, Estupa, tem alguma fórmula que eu possa tratar isso aí? Até tem. A fórmula que a gente usa às vezes para isso é a seguinte. A massa da amostra é a massa inicial, m0, sobre 2 elevado a x, em que x é seu tempo de é seu número de meias-vidas. Então, por exemplo, se passou 2 meias-vidas, certo? Você vai levar aqui ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. n0 sobre 4 ou m0 sobre 4. Tá? Isso aqui é útil, gente, quando você tem um número de tempos de meia-vida que te impede de fazer a conta uma por uma. Por exemplo, imagina que você tem uma amostra que teve 78 tempos de meia-vida. Sei lá, tô supondo. É difícil você ficar fazendo na raça, né? Metade, 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 metade. Não vai conseguir fazer. Você joga na fórmula, tá? Que aí sai mais rápido. A massa pode pensar em número de átomos também. O número de átomos que eu tenho é n0 sobre 2 elevado a x. Tá? Então, se você quiser trabalhar com matemática, tá aqui. Mas, normalmente, dá para resolver com o gráfico ou com o que a gente tinha feito no slide anterior. Esse é o chamado tempo de meia-vida. Vamos ver uma tabelinha aqui, ó, com alguns tempos de meia-vida. Ó, polônio, 1 milissegundo. Protactínio, 1,12. Potássio, 12,4. Tório, 24. Hidrogênio, 12,5. Rádio, 1610 anos. Olha o urânio aqui, ó, muito usado como combustível nuclear, 710 milhões de anos. Tá? Então, vai demorar 710 milhões de anos para esse urânio 235 cair pela metade. Todo o urânio 235. A sorte é que tem pouco, tá? A sorte é que não tem muito urânio 235. Essa é a boa notícia, tá? Beleza. Então tá aí nosso tempo de meia-vida, nosso parâmetro cinético relacionado a isso aí. Bom, vamos falar agora pra gente terminar de dois processos aqui. O primeiro deles é a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear, gente? Fissionar um núcleo é quebrar esse núcleo no meio. Então é um processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Então, o que acontece? Você pega um núcleo grandão. O núcleo grandão tende a ser instável, porque ou ele tem muito próton ou ele tem muito nêutron. Esse núcleo grandão que eu estou representando aqui, como você está vendo, é um monte de próton e um monte de nêutron. Eu vou quebrar ele no meio. Como é que eu faço essa quebra? Assim. Faço a colisão dele com o nêutron. Certo? Aí, ó o que eu fiz. Converti em dois núcleozinhos menores. Então eu peguei meu núcleo pesado, colidi um nêutron com ele, quebrei em dois núcleos menores e liberei energia. É essa energia, por exemplo, que a gente usa no reator da usina nuclear, Angra 1, Angra 2, que é essa energia, por exemplo, que foi dissipada nas duas bombas atômicas que a gente teve lá no Japão, tá? Essa energia ela é muito maior, por exemplo, do que energias relacionadas à combustão, porque a energia presente no núcleo ela é muito maior, tá, do que a energia que a gente tem em outros processos nossos aqui, tá? As forças do núcleo são as mais fortes da natureza. Força nuclear forte, força nuclear fraca, tá? Por isso que a energia que você dissipa é muito grande. E essa é a principal vantagem de se usar, por exemplo, fissão no reator da usina nuclear. Eu pego uma pequena massinha de urânio e produzo muita energia. Essa é a vantagem, tá? É a autonomia do combustível. Você não precisa, tá, de muito urânio 235 para liberar tanta energia quanto você precisa de carvão mineral, de petróleo, tá? E essa fissão aqui, gente, ela tem uma curiosidade. Uma vez que eu quebrei esse núcleo pesado em dois menores, olha o que eu fiz. Eu vou produzir nêutrons. E aí o que acontece? Esses nêutrons que eu produzi vão fissionar outro núcleo que vai quebrar em dois menores e liberar mais nêutrons. Esse nêutron que eu produzi vai fissionar mais núcleo que libera mais núcleos menores, mais nêutrons. Então isso gera um dispositivo, tá? Ou uma coisa que a gente chama de reação em cadeia. Então,
A reação de fissão nuclear é uma reação que a gente chama de reação em cadeia. Por que ela é reação em cadeia? Porque ela precisa de um nêutron para acontecer e ela produz o nêutron lá no fim. Então, fissionei o primeiro, produzi o nêutron. Cada nêutron desse aqui vai fissionar mais 4 urânios, tá? O urânio é o principal exemplo no caso, né? O urânio 92, 235, o principal exemplo de fissão, em que pese você tem outras fissões, tá, gente? Não é só o urânio, não. Então, o urânio fissionou, gerou 4 nêutrons. Esses 4 nêutrons vão fissionar mais 4 átomos de urânio. Fissionou mais 4 átomos, cada átomo de urânio gera 4 nêutrons. Então você está vendo que está aumentando exponencialmente? Tá? Esses núcleos menores aqui, eles variam. Normalmente é criptônio e bário, quando a fissão é feita de urânio. Normalmente. Tá? O número de nêutrons ele pode variar. Tá? O número de nêutrons ele pode ser 3, ele pode ser 2, depende. Não é sempre 4, não. Tá? Não é fixo esse número de nêutrons. Ela vai emitir nêutrons, mas não é fixo esse número. Pode ser 3, pode ser 4. Tá? E os elementos aqui, normalmente, bário e criptônio. Precisa decorar essa fissão? Não, óbvio que não. Você precisa entender o que ela é. Você não tem como. Tem outras fissões, tá? Além do urânio, como eu te disse, tem outras. Então, não tem necessidade de você decorar esses elementos que eu coloquei aqui. Você precisa saber da reação em cadeia, você precisa saber que é a quebra do núcleo em núcleos menores, a liberação de energia e tudo mais que a gente tem aí, tá? Essa é a fissão. Então, falou de fissão, você precisa lembrar de usina nuclear, precisa lembrar da bomba. Qual que é a diferença entre uma e a outra? Na usina nuclear, eles controlam essa fissão. Eles põem alguns elementos que absorvem esses nêutrons aqui e vai controlando a fissão. Na bomba é descontrolado. Então a reação em cadeia ela não tem controle, ela vai liberando cada vez mais energia, a destruição tá, é muito maior. Tá certo? Beleza. Essa é a nossa fissão nuclear. Último ponto para a gente matar então essa radioatividade é a fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Fusão, junção ou união de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando uma grande quantidade de energia. Então olha a equação representativa dessa fusão aqui. Eu estou juntando 2 hidrogênios, que são 2 núcleos pequenos, certo? Estou juntando um hidrogênio 2 com um hidrogênio 3. Estou formando um hélio, tá? 2, 4, liberando um nêutron e muita energia. Quando a gente compara a energia dos dois processos, tá? A energia da fusão ela é absurdamente superior à energia da fissão. A energia da fusão, né? Ela é a energia, na verdade, ela é um processo, tá? Da bomba de hidrogênio, da chamada bomba H, tá? Então existem países aí que dizem ter tecnologia para fazer a fusão nuclear, que é uma bomba, um artefato bélico, tá? Que geraria uma destruição enorme. E aí eles fazem um monte de ameaças em relação a isso, tal. A energia da fusão ela é tão grande que para você começar essa reação você precisaria de uma fissão. Então é o seguinte, se você usasse uma bomba H, para você detonar essa bomba H, você precisaria de uma bomba nuclear, que já emitiria muita energia. Então, assim, é uma bomba que ela só existe na teoria. Não acho que algum país vai ter coragem de usar isso aqui, porque não se tem ideia da destruição que isso causa. É muita energia, tá? É muita energia. Tá? Só para você ter ideia, onde que acontece fusão nuclear? No Sol. A energia que o Sol dissipa no sistema solar é a energia de fusão. Então no Sol você está fundindo hidrogênios. E aí ó, o Sol ele consegue irradiar energia para o sistema solar inteiro. Aí você vai dizer, é óbvio, mas a massa do Sol é muito grande. Tudo bem. Só que a distância também é muito grande entre os planetas. Tá? Então em que pese o Sol seja enorme, tá? Ele precisaria de muita energia liberada e ele tem essa energia da fusão. Tá? Formando o hélio como a gente está vendo.
Então são os dois principais processos que a gente tem. Dois fenômenos radioativos, né? A fissão, quebra. Fusão, junção. Certo, turma? Então o que eu tinha para falar para vocês sobre radioatividade, basicamente é isso aí, tá? A gente fica por aqui e se encontra em outra oportunidade. Beleza? Abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.